Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos no programa da Confraria do Batom. Hoje, que é dia 19 de novembro, né? Estamos no mês do empreendedorismo, mas hoje, em especial, comemora-se o dia, né, do empreendedorismo feminino. E nosso primeiro bloco do programa vai ter muita coisa legal sobre isso, né? Eu sou uma entusiasta, né? Sou uma empreendedora e uma entusiasta também desse movimento. E nesse nosso primeiro bloco, então, a gente recebe mulheres inspiradoras e com histórias super legais. Inclusive, nosso quadro de abertura, né, que sempre é o Na Sala com a Confraria, onde a gente recebe amigas, potenciais amigas, amigas de amigas, para uma conversa mais informal. Esse sempre, né, é o mote do nosso quadro de entrada aqui. Hoje a gente vai modificar um pouquinho. Ele vai ser quase que Na Sala com a Confraria misturado com Minutos que Inspiram, que é o nosso outro quadro, quando a gente tem mulheres inspiradoras contando a sua história, e também uma misturinha que a gente trouxe do livro vivo, que quando a gente fala sobre, recebe autoras, né, para falar do seu livro. Então a gente tem hoje esse Na Sala com três influências aqui, porque eu recebo carinhosamente aqui 3 mulheres empreendedoras e inspiradoras e que são autoras de um livro. E é isso que dá, né, essa misturinha boa aqui que a gente tem Na Sala de hoje. Gurias, então, muito bem-vindas. Eu estou aqui com a Joyce Garcia. A Joyce é sócia da Geolaser, auxiliadora, gerente da Unimed. Estou com a Luciane Souza, que é personal banker, proprietária da LS Próspera Negócios Financeiros. Muito bem-vinda, Lu. E tem outra Lu também, né? Que é a Luziane Borba, que é coach, mentora, especialista em autoconhecimento e comportamento. Gurias, sejam muito bem-vindas. E eu quero saber como é que nasceu a ideia do livro, né? O livro é uma iniciativa para quem... elas estiveram na Feira do Livro recentemente, lançando. Faz parte de uma iniciativa, né, do Núcleo da Mulher Empreendedora, mas queria saber um pouquinho mais da história de como é que surgiu essa ideia. Além das 3, né, temos outras autoras, tem mais 17 autoras que participam aqui. Então, por favor, Lu, comenta um pouquinho como é que nasceu a ideia do livro. Bem, esse livro ele é um desejo muito antigo do NUME. Em coordenações anteriores, ele foi cogitado, ele foi tentado ser estruturado, mas acabou morrendo na praia. E dessa forma, a comissão que está agora, com a Janaína Crespo na coordenação... A Jana, inclusive, está com a gente, tá? Vamos dar um beijo para a Jana. Janaína, um beijo para ti. E a Patrícia Moura, que já escreveu um livro, ela nos trouxe a expertise dela para que a gente pudesse tornar real o nosso livro, o 20 Histórias para Empreender. E essas histórias são conexões. Cada uma de nós tem inúmeros desafios que passou durante toda a vida e continua enfrentando, mas também tem as suas conquistas. E são essas histórias que acabam conectando as pessoas. Então, a ideia do livro ela é antiga, mas essa formatação de agora é a conexão de todas as empreendedoras do NUME. E é o nosso livro. Uma coisa interessante que já vem com a tua fala é o não desistir, né? Porque isso também faz parte, né, do DNA de quem pretende empreender, né? Precisa, ou uma habilidade a ser desenvolvida, mas precisa ter uma resiliência, tipo, não deu de um jeito, vai de outro. E outro ponto que é importante, que eu também sou fã, e vocês não me praticam muito isso, que é a questão das mulheres juntas, né? Aquela frase que é meio jargão, mas que eu gosto muito, que é o juntas somos mais fortes. Depende, uma sozinha não escreveria o livro, mas reunindo, buscando recursos, alternativas, né, influência, networking é muito importante também nesse momento, para tirar, né, uma ideia do papel. Luciane, me conta também um pouquinho agora de ti, né? Tu vem aí como 10 anos de atuação como bancária e agora tu tem a tua própria empresa e tu fala um pouco sobre isso também, né, no teu relato aqui do livro. Me conta um pouquinho como é que foi deixar o banco, né, uma estrutura consolidada, sólida, com plano de carreira estruturado, né, muitas vezes, para empreender em finanças. Prazer estar aqui com vocês, Iva. Muito obrigada. Então, contar um pouco dessa transição. Essa transição, ela ocorreu de um olhar meu para um movimento que estava e está ocorrendo no Brasil com relação à chegada aí do Open Banking, movimento, né, encabeçado pelo Banco Central, que possibilitou o surgimento do personal banker, que é o bancário autônomo,
Eu digo, quando eu falo, eu sou personal banker, mas pode me chamar de bancária autônoma. Por quê? Porque eu levo para as pessoas soluções que até então elas desconheciam. Aquela questão de tu estar habituado com o teu gerente, ou até por vezes não ser atendido nas suas demandas, né, no seu banco, na sua instituição financeira, eu, de uma forma humanizada, eu faço um atendimento humanizado e levo soluções financeiras, porque eu busco em outros players dentro do mercado que eu tenho acesso através da LS Prospera Negócios Financeiros, que é a empresa que eu fundei, né, que eu sou a proprietária, né, que está aí. É um desafio enorme a questão do empreender, do ser empreendedor. Então, assim, a possibilidade de escrever com todas as outras 19 mulheres lá do NUME me deixou muito feliz, porque eu até me senti uma pessoa que, como assim? Eu cheguei ontem, né? Minha empresa é recente, mas tem uma história, e essa história vai se complementar com as outras 19. Então é isso, Iva. A minha atuação é uma atuação que é diferente, eu estou galgando dia após dia, porque as pessoas ainda vêm com uma novidade muito bem aceita, as pessoas são muito receptivas, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Eu tenho essa possibilidade de atender através de bancos tradicionais, fintechs, bancos digitais, administradoras de consórcio. Eu tenho uma parceria muito forte com a Demicon, que eu posso citar aqui, não tem problema, que está em processo de expansão aqui no Rio Grande do Sul, e as pessoas desconhecem o quanto que elas podem fazer para melhorar a sua qualidade de vida, melhorar o seu orçamento familiar, o capital de giro da sua empresa. E foi uma quebra de paradigma, uma ruptura, né? Por sair de uma estrutura e né, buscar oportunidades, inclusive se atualizar mais, né? Porque, querendo ou não, fazer por ti precisa estar cada vez mais atualizada, buscando coisas novas e melhores para os teus clientes. E uma coisa que eu trago aqui também, pela fala da Lu, é eu tô começando, tô dando os primeiros passos e tal, e já participei do livro, né? Mas isso é uma coisa muito importante, gurias, a gente reforçar sempre, né? Não se comparar com o caminho de outros que já... Se tu fosse te comparar com um bancário, com a dona do Nubank, né? Não faria nada, né? Então é importante a gente saber que cada uma tem a sua história, tem o seu momento, e que a gente tem que contar, inclusive, né, as conquistas. Na conferência a gente tem uma hashtag que é Sou Orgulhosa, que não importa se é uma pequena, para ti uma grande conquista, tá ótimo, e pode, inclusive, com essa pequena conquista, tu conversando com as pessoas, contando, inspirar outras mulheres a fazerem suas pequenas conquistas diárias, daqui a pouco uma grandíssima. Comemorar, né? Comemorar, né? Pequenos sempre. Sempre. E Joyce, a Joyce é nossa confrade Business Club, e então eu acompanho mais de perto, né, a trajetória, e tu vem, Joyce, de 20 anos, né, como gerente a gente cita aqui sempre o elenco, da Unimed, né, Isso. Que é uma grande empresa, uma empresa muito querida, né, pelos gaúchos, e decidi por uma questão própria até, e eu vou pedir para que tu fale sobre isso, empreender na beleza. E tu tá, né, com um grande sucesso, vejo as meninas, né, todas lá na Geolaser, mas me conta um pouquinho dessa tua decisão, e até porque tu mantém, né, ainda a tua função, as tuas responsabilidades na Unimed e concilia, né, como sócia da Geolaser Auxiliadora. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa decisão de empreender e no ramo da beleza. Sim, eu conto aqui no livro, então já deixo o convite para vocês conhecerem o nosso livro mais detalhado, mas de forma resumida. Eu sou uma pessoa inquieta pelo conhecimento, pelo aprendizado. Então, eu estou há 20 anos trabalhando na Unimed, como tu mesmo disseste, eu continuo na Unimed e sou apaixonada pelo que eu faço lá. Eu trabalho com a parte de gestão, com a parte de processos, planejamento estratégico, tenho uma equipe maravilhosa e quero continuar com essa equipe, mas eu sou inquieta. Então, chegou um momento em que o meu irmão, numa conversa em família, aquela coisa de uma festa de final de ano, veio a ideia, quem sabe a gente monta um negócio juntos. Então, ele e a minha cunhada fizeram um convite para mim e para o meu marido. E aí, eu aceitei o desafio. E por que a beleza, né? Por muito tempo na minha vida, e aí está muito linkada a minha história, eu fui muito focada na parte espiritual, na parte do interno, do buscar a minha evolução interna. E nesse caminho aí eu me perdi um pouco.
no sentido externo e me descuidei um pouco de mim. Então, houve um resgate, eu precisei fazer um resgate, me olhar no espelho, ver que eu não estava gostando do que eu estava vendo e me modificar. Foi difícil, foram passos difíceis que eu tive que tomar, mas eu acho que foi um despertar que eu tive, foi um despertar que me fez com que eu pudesse me encontrar como um ser integral. Então, isso fez toda a diferença na minha vida. Então, eu acredito firmemente que as mudanças podem acontecer com as pessoas, tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. Então, às vezes, um tratamento estético, alguma coisa que não que está te incomodando ali, que tu te olha no espelho e não gosta, tu ir atrás de melhorar essa tua versão externa, pode ser o primeiro passo para te melhorar por dentro também. Então, isso é uma coisa que eu trago muito lá na Geolaser, trago para minha equipe. A gente trabalha o ser integral. E é por isso que eu aceitei o convite do meu irmão para ser na beleza. Porque eu já estava na saúde dentro da Unimed, trabalhando com a melhoria de processos. E aí, com isso, eu acho que eu consegui chegar mais perto também das pessoas na área também do bem-estar e da saúde. Na fala da Joyce, eu vou escutando os gurias, que eu adoro escutar histórias. Histórias empreendedoras. Mas na fala da Joyce, a gente pode notar que, tipo, tinha um incômodo dela, né? Ela se deu conta que tinha deixado de lado a questão do externo, né? Do cuidar, de olhar-se para o espelho. Talvez numa vida, né, bastante corrida, né? Como executiva, enfim. E se deu conta, né? Que assim como ela, né? Tinha se dado conta de que precisava também cuidar, né? Do externo, outras mulheres também precisavam. Então, ela viu que existia aí, né, uma necessidade. O setor de beleza é um dos setores que mais cresce, né, no Brasil, não só em questão de serviço, mas de produtos também. E apesar dela ter uma jornada, né, como gestora bastante importante, não tinha experiência ainda como empreendedora. Uhum. Então, aqui também entra uma questão importante que para muitas pessoas, conforme o perfil, a importância de ser uma franquia. Porque, querendo ou não, já vem, né, com estudos de mercado, com manuais, com padronização, com suporte, enfim. Então, acho que também foi uma escolha acertada para um primeiro momento de empreender, né? Já que tu ia manter, inclusive, uma outra atividade, Joyce, que a gente traz aqui, a gente vai ter na sala com a Confraria específico sobre franquias, mas eu acho que também cabe aqui essa questão, né, de reforçar que foi uma boa escolha, né? Com certeza, foi uma excelente escolha. Juntar várias coisas. Excelente, porque é como eu gosto de dizer, nós conseguimos ser uma empresa familiar, tendo toda a expertise de uma empresa grande por trás, com tecnologia, com qualidade, com estudo de protocolos, que eu não teria condições de fazer se eu tivesse sozinha. Então, isso aí é fantástico. E estar trabalhando com a Giovanna Antonelli, com a doutora Carla Sarni, é fantástico. São mulheres maravilhosas, inspiradoras. Já comentaste várias vezes a doutora Sarni, né? Que tem um filme e tal. Em outro momento a gente pode até falar sobre isso, porque a gente adora aqui histórias de mulheres empreendedoras e inspiradoras, né? E eu queria voltar na Luziane, porque tem uma questão que até linka também com a Joyce, que é o autoconhecimento. Na tua trajetória, o teu movimento, né, de empreender, teve muito disso, né? De voltar para si mesmo, buscar o autoconhecimento, para depois, né, inclusive levar isso para outras pessoas na tua atividade, né, como empreendedora, como mentora. Fala um pouquinho sobre isso, sobre a importância de se autoconhecer, por favor. Iva, com certeza, mas isso primeiro eu tenho que voltar um pouquinho a fita. Começou lá, com 20 anos, eu saí do interior aqui, de Santa Cruz do Sul, para Brasília, Mapiá, e lá eu fui jogada na jaula dos leões, porque eu fui para um gabinete com homens e eu tinha uma missão de colocar a casa em ordem. Isso foi me colocando umas camadas, foi me forjando muito dura. E isso foi fazendo, ao longo dos anos, muito mal para mim. Foi me deixando muito firme, só que empatia zero. E eu não estava mais me reconhecendo. Então eu saí daquele meio político, depois de 15 anos, fui para a área de fisioterapia, que tinha mais a ver com o meu propósito de vida, que é o servir. Só que ainda estava algo no ar, eu ainda guardava os ranços das minhas camadas, dos meus
eu digo dos meus rótulos que não eram de verdade meus. E aí, dentro da físio, atuando e tudo mais, eu comecei a buscar algo para mim. Trabalhar dentro de mim, que não estava legal, não estava me sentindo bem, não era eu. E dentro do autoconhecimento, através de um processo, eu percebi uma transformação incrível. Eu comecei a ver que aquilo tudo que estava ali não fazia sentido para mim. Que eu tinha que dar uma modulada olhando para dentro. E realmente fez toda a diferença para mim. Um processo de coaching fez uma transformação na minha vida incrível. Porque eu vi que aquilo ali mudou todo o meu radar. As pessoas à minha volta começaram a se sentir melhores comigo. Mudou totalmente. E inspirou para que eu também levasse essa transformação para outras pessoas. Ok, eu estava na fisioterapia, cuidava de pessoas, mas eu cuidava do físico. E trabalhar com as pessoas no autoconhecimento, na sua essência, resgatando essas pessoas, foi realmente incrível. E daí nasceu a Trilha do Ser, que junto com a Dani nós constituímos uma empresa linda. A Dani é a tua sócia. A Dani é minha sócia, que inclusive é minha sobrinha, está em família. O empreender em família vai bem aqui, Com né? certeza, com certeza. E a gente dentro da Trilha do Ser, a gente atua com o autoconhecimento de uma forma mais sistêmica, mais holística, e isso é que é legal, para a gente gerar a transformação. Os resultados são incríveis, realmente, e fazem um bem absurdo para a gente. A gente entrou meio que na contramão da Joyce, porque eu realmente tinha toda aquela a imagem, porque para trabalhar no meio político é necessário aquilo, a gente tem que manter aquela postura e tudo mais. E a gente foi para o lado mais tranquilo, mais light. Que bom, mas eu acho que sim, até porque a gente vai falar sobre isso no decorrer do programa, a gente tem mais uma abordagem porque eu acho que uma coisa fundamental quando a gente vai empreender é o se conhecer, né? E muitas vezes buscar, justamente como tu fizeste, Luziane, um profissional adequado, né? Um mentor, Exatamente. Um coach, ou até mesmo um psicólogo para ajudar, né? A tomada de algumas decisões na vida. Mas olhar para si, se conhecer, acho que é um dos primeiros passos para a gente empreender com um pouco mais de segurança, né? Lu, queria que tu me dissesse agora onde é que compra. Se você quiser saber mais detalhes da história empreendedora dessas três que hoje a gente tem o prazer de receber aqui na Sala com a Confraria, mas as 17 outras mulheres, né, que fazem parte do NUME e que também contam um pouco da sua trajetória aqui, como é que eu faço para comprar esse livro? Eu já ganhei o meu, né? Obrigada, guria! Isso aí. Então, é a editora alternativa, né, que está à frente, e a aquisição é diretamente conosco, né? Então, até porque sim, nós temos uma edição limitada, né? Não sabemos se vai haver uma segunda edição, então... Uma das formas, então, é seguindo as meninas, né, nas redes sociais, tem o @, de todas apareceu aqui com vocês. Eu já garanti o meu não é esse, o meu tá autografado, o meu tá contigo. Dedicatória. Dedicatória especial, então muito obrigada, gurias, pela dedicatória, pelo carinho de virem aqui contar um pouquinho da história de vocês. E continue incentivando, continue com movimentos organizados, sérios, como é o NUME, que tanto orgulha, e que a gente tem várias confrades que fazem parte, que sigam assim. A confraria enxerga que esses movimentos que são sérios, éticos e organizados, né, que incentivam o empreendedorismo, incentivam as mulheres a fazerem e escreverem a sua história, merecem todo o apoio e contem com a gente sempre, né, no que a gente puder ajudar. Muitíssimo obrigada por estarem aqui, gurias. Muito obrigada. E vamos seguir o programa, que a gente está só começando. Hoje é dia de Minutos que Inspiram especial, né? Como eu comentei no início do programa, estamos no Dia do Empreendedorismo Feminino, todo mês de novembro, né, com essa vibe, mas hoje, né, várias coisinhas especiais aqui no nosso programa, e eu tenho uma mulher muito musa, né, muito inspiradora, uma empresária que eu admiro já há bastante tempo, mas mais recentemente conhecendo um pouco mais da história dela, maior ainda ficou a minha admiração. Eu tenho a honra de receber aqui, não, eu tô nervosa, né, porque ela tem toda uma trajetória na TV também, e aí eu entrevistando esta musa. Muito bem-vinda, querida Suelen Ribeiro. Obrigada por estar aqui com a gente, em especial hoje, nesse Minutos que Inspiram.
ouviram. A Suelen é administradora de formação, é multiempresária, né? Tá à frente de 3 negócios, que ela vai falar um pouco com a gente sobre isso. Tem uma trajetória linda de muito trabalho, de muito suor. E é uma das coisas que é uma quebra de paradigma, né? Porque a gente olha essa mulher linda, né? Maravilhosa, sempre poderosa. E por trás, né, tem todo um trabalho, tem muito estudo, tem muito esforço, e é isso que me motivou a convidar a Suelen para compartilhar um pouquinho com a gente aqui a trajetória dela. E mais um detalhe, que não é um detalhe, né, porque coisa super importante, a Suelen hoje está à frente da AGEPOA, né, e que ela também vai falar um pouquinho com a gente sobre isso. Su, muito obrigada pela tua presença aqui com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço, né, Iva? Que honra estar aqui. Tô nervosa, entrevistar essa Ai, até parece. Quando eu entrevisto o pessoal que já é de TV, né, ou que são jornalistas, ou que são apresentadores há muito tempo, eu tenho minhas mentoras e tal, e eu fico nervosa quando essas mulheres vêm aqui comigo. Imagina, tu é maravilhosa. Tenho Obrigada, acompanhado os eventos da confraria. Aliás, quero te parabenizar. Muito obrigada. Eu entrei no mundo da confraria esse ano, né? Então, eu de fato já te falei isso. A tua confraria é incrível. Obrigada. Tu és as tuas confrades são maravilhosas, são uma energia, é uma atmosfera muito boa, uma energia muito boa. Obrigada. E eu tô muito honrada de estar aqui contigo, sentando nesse sofá maravilhoso. Querida. Su, me conta um pouco, porque assim, vamos começar por aí, né? Por essa quebra de paradigma. E até porque na confraria a gente tem isso, o pilar da beleza para nós é muito importante. E numa vibe de a mulher se olhar no espelho e gostar do que tá vendo. Independente de estereótipos, eu sou magra, sou mais gordinha, sou mais jovem, tenho mais idade, tô cabelo comprido, não importa, ela tem que se olhar e se gostar. Para ti, essa questão da beleza é inclusive algo presente nos teus negócios, né? E se tu falar sobre os 3, a gente vai notar que esse é um fiozinho condutor e que tu personifica muito isso. Então, se puder começar por aí. Claro. Então, eu acho que a questão da beleza em si, a gente tem o estereótipo de que uma mulher bonita, uma mulher produzida, uma mulher perua, ela é uma mulher fútil. E, obviamente, eu sou totalmente... É a quebra, porque ela trabalha muito. Então, eu acho que a autoestima, ela começa... O ideal é a gente estar bem por dentro, isso é o que todo mundo quer. Mas, muitas vezes, ela tem que começar por fora. Então, quando tu te sente bem contigo, tu te empodera, e aí tu cria coragem de fazer várias coisas que tu não faria se tu tivesse com a autoestima baixa. Então, eu acredito que a imagem pessoal, ela é tão importante quanto a questão interna. Porque, às vezes, tu não tá bem, mas tu coloca uma roupa legal, tu te maquia, tu arruma teu cabelo, daí tu já, sabe, te empodera daquilo. Então, tu fica mais... E de dentro pra fora acaba sendo, Exato. Né? O ideal, né? A gente fala, não, tem que estar bem por dentro. Com certeza, mas muitas vezes, para estar bem por dentro, a gente começa por fora. Então, até falando eu sempre fui uma pessoa vaidosa desde a minha adolescência, mas eu sempre fui uma adolescente muito insegura. Então, eu sempre gostei de me produzir. Então, algumas coisas que eu não gostava em mim, eu ia lá e dava uma ajeitada. Arrumava o cabelo, passava uma maquiagem, isso e aquilo. E isso fez com que... tu já me apresentou, então não vou me apresentar, né? Mas isso fez com que, num determinado momento da minha vida, eu fosse convidada para participar de um programa de TV. Um programa que tinha na TV Pampa, que era o Estúdio Pampa. Era um programa de entretenimento, campeão de audiência, que ia ao ar todos os dias a partir da meia-noite. Então, a gente gravava à tarde e ia ao ar de noite. Eu sempre fui uma pessoa vaidosa, mas por conta desse compromisso, que era o meu trabalho com a TV, eu acabei criando uma rotina de beleza, literalmente. Porque eu tinha que estar sempre impecável. A orientação era, arrumem-se para o programa como vocês estivessem se arrumando para ir para uma festa. Então, não é pra gente sair de qualquer jeito. A gente tinha maquiador todo dia, cabeleireiro todo dia. E isso fez com que eu criasse uma rotina de beleza, como eu acabei de falar. E essa rotina de beleza, num primeiro momento, ela ficava para o programa, que era o meu trabalho. Mas depois, quando eu saía na rua, algumas pessoas me encontravam e tinha aquela... expectativa de ver a pessoa que elas viam na TV e às vezes eu não estava arrumada, né? E eu comecei, então, a me arrumar, a continuar com essa super produção também pro dia a dia.
Então a gente gravava à tarde, então eu já ia para a faculdade, tudo depois, tudo bem produzida. E isso fez com que eu criasse digamos que uma marca registrada, de eu estar sempre produzida. Então eu fiquei 8, quase 9 anos trabalhando na TV, eu entrei na TV, eu tinha 20 anos, saí com 29, fiz uma transição de carreira, fui para a área de interiores. Nesse meio tempo eu me formei em administração de empresas, né, qual sou formada, e então eu fui para a área de interiores e eu precisei fazer, além de uma transição de carreira, um reposicionamento de imagem, porque eu tinha uma imagem de entretenimento da televisão e eu fui para uma imagem de profissional da área de interiores. Então, eu entro na tua casa, eu faço teu projeto, eu faço projetos comerciais, residenciais, então eu precisava trocar aquela imagem de vestido de festa, de perua, de falar sobre fofoca, que era a vibe do programa, momento, né? Que era essa coisa mais descontraída, para uma coisa mais profissional. Tipo, não, agora eu sou profissional da área de interiores. Aqui entra um ponto importante na jornada, né, nossa, não só como empreendedoras, mas às vezes até numa carreira CLT, de cuidar a imagem que eu tenho, né, se está adequada para o meu novo momento. Exatamente. Né, para minha nova empresa, para o meu novo projeto, porque às vezes não tem problema e deve, claro, mantendo sempre a autenticidade, né? Então, o teu cuidado com a beleza, ele permanece, mas mudar um pouco, né? Ajustar a imagem do que tu quer passar para aquele momento atual de projetos novos, como foi o caso que tu percebeu isso, a necessidade de fazer alguns ajustes para ter uma maior aceitação como profissional de design de interiores, né? Com certeza, eu sempre falo assim, tu não precisa mudar a tua essência, né? Sim, como daí isso nem é legal, porque daí acaba misturando. Daí fica uma coisa muito fake, mas tu tem que te adequar à situação. Então, isso é uma coisa para tudo, tu te adequa ao que tu quer, a imagem que tu quer passar. Tu não vai com uma roupa de academia numa festa de casamento. Tu não vai atender um cliente, uma advogada não vai atender um cliente com uma roupa de festa. Então, assim, o principal de tudo isso é tu estar adequada ao que tu te propõe a fazer. É a adequação, claro, sem perder a tua essência. Então, eu sempre fui muito estratégica nas coisas que eu faço. Então, eu aproveitei. Eu fiquei um tempo na TV, estudando, me qualificando, fiz uma pós em arquitetura de interiores, fiz um curso de decoração de interiores, enquanto eu estava na TV, porque eu queria aproveitar a popularidade que eu tinha na TV e direcionar para o meu próprio negócio. Mesmo que talvez não fosse o mesmo público, mas eu precisava daquela audiência. Se eu já tinha aquela audiência, eu digo, não, então eu vou trazer ela para cá e vamos ver no que vai dar. E assim foi indo. Fiz 4 anos de Casa Cor, tenho meu escritório, eu continuo designer de interiores. Hoje eu trabalho com arquitetura, moda e beleza, que são os pilares que eu mais gosto, e todos estão sempre interligados. Né? Então eu estudei muito interiores, daí fiz um MBA em arquitetura de luxo, fui fazer design de interiores em Milão, no Instituto Marangoni, fiz uma pós-graduação em arquitetura hoteleira, fiz arquitetura hoteleira de luxo em Nova York, eu fui para tudo quanto é lugar. Essa é uma outra característica importante dessa trajetória de sucesso tua, né? E que a gente quer reforçar, que eu concordo bem com o que tu disseste lá no início, às vezes essa questão da mulher que se cuida, que tá produzida e tal, ela tem muito tempo, então ela não trabalha, não estuda, enfim. E aqui é uma quebra de paradigma também esse ponto, né, Suelen, do estudo e da atualização constante, né? Com certeza. Tu não precisava, né? Mas, até porque tem uma situação bastante confortável financeiramente, mas tu sempre colocou a tua carreira, né, como algo importante, inclusive para o teu empoderamento financeiro, inclusive. Então, o estar sempre em constante atualização, né? Em ter diferenciais, inclusive, nessa atualização, no caso da Suelen, no exterior e tal, em escolas super renomadas, isso faz parte, né, de consolidar a tua marca e a tua posição como designer de interiores. Não, com certeza. É que hoje a gente vive num mundo que a gente a gente está muito digital, né? A gente tem acesso à internet, a informação, ela muda a cada instante. Então, coisas que tu aprendeu lá atrás, hoje talvez não sirvam. Então, tu tem que reaprender. Então, eu acho que um dos diferenciais das pessoas de sucesso é isso, elas estarem sempre abertas
para se desenvolverem cada vez mais. Então, como eu tinha uma noção muito rasa, eu fui me aprofundar do assunto. E nesses cursos, nessas feiras que eu fui internacionais, eu sempre vi que a arquitetura sempre esteve ligada com a moda. Então, muitas vezes, uma situação que era tendência na arquitetura também era tendência se traduzia na moda. E eu sempre gostei, enfim, sempre gostei de usar couro, acabei, vou dar uma resumida, assim, mas acabei começando a fazer peças para eu usar de couro. As pessoas perguntavam, ai, que lindo, da onde é? E eu comecei, eu que faço, isso e aquilo. Num determinado momento, eu fiz 2 espaços numa casa cor, que era uma barbearia e um camarim, e no camarim eu coloquei uma coleção, uma arara de uma coleção pocket minha. Daí eu pedia para minha recepcionista apresentar o espaço e falar, inclusive, essas roupas quem faz também é designer. E aí eu comecei... A mulherada enlouqueceu já aí, né? E já foi super bom, assim. E daí, novamente, eu peguei digamos, a audiência que eu tinha na arquitetura, na Casa Cor, que eram pessoas que eu nunca tinha visto na vida, que não me conheciam, mas estavam lá vendo o meu trabalho e o meu produto. Conseguiam ver, tocar. Então, mais uma vez, eu peguei aquele holofote, digamos assim, e fui direcionando para um outro negócio, que era algo que eu sempre quis fazer desde a infância. Meu sonho era ter feito moda como faculdade, mas na época só tinha em Caxias, enfim, acabei indo para a PUC fazendo administração. Então, os coros, eles começaram... Eu tenho uma marca de roupa de couro que leva o meu nome, que né? é a segunda, ela vai falando do terceiro negócio, mas é o segundo. Então, os coros era algo que começou como um hobby e acabou tomando uma proporção muito bacana. Então, teve um determinado momento que eu fiz um salão boutique aqui em Porto Alegre, que é o Maison 31, que era um projeto de autoria minha. Pedi para minha cliente para alocar um espaço para colocar as araras na recepção. E ali eu podia, de novo, divulgar o projeto, que era da área de interiores, e também as minhas roupas, e ali captar novos clientes. Então, eu gosto de falar para as pessoas que a gente sempre tem que ter estratégias. O que é estratégia? É tu pensar como tu vai fazer acontecer. Como é que tu vai captar novos clientes? Mas eu não sou conhecida. Mas... Então, então a gente tem que parar, literalmente, sentar numa mesa, pegar um papel e ver as possibilidades que a gente pode fazer para que dê certo. E quais são os pontos fortes que tu tem hoje que podem te ajudar? Então, tipo assim, tem a visibilidade, eu tenho essa possibilidade de fazer uma collab aqui e tal. Então, o que tu tem à mão? Exato. Se não tem, ir atrás, né? Exato. Então, tipo, eu faço várias coisas e eu escuto muitas pessoas falando que é uma coisa... Muitas, né? Muitas não, mas tipo assim, algumas pessoas falam, tipo, isso que legal, tudo que tu faz dá certo. Na verdade... eu vou mudar um pouquinho essa frase, que na verdade eu faço até dar certo, porque eu não desisto. Já tive vontade de desistir várias vezes, bom, se for contar, a gente fica dias aqui contando, mas a principal característica da mulher empreendedora é a resiliência. Então, assim, é não desistir, é fazer até dar certo. É que nem uma receita de bolo. A gente faz, erra. Na 10ª vez, vai dar certo. Tu não vai queimar, não vai batumar. É batumar que fala, né? Então, é uma constância que a gente tem. Que tem que ter. Então, e nisso, assim, então hoje eu tenho meu showroom e o meu escritório, um do lado do outro, então eu continuo designer de interiores, eu tenho a minha marca de roupa de couro, que hoje eu visto, por exemplo, grandes nomes como Maiara Maraíza, que são, né, referência no mundo sertanejo do Brasil. E o legal é que elas te procuraram, E o bacana foi que elas me procuraram. Por quê? Porque eu trabalhei muito sempre eu sou muito marqueteira. Eu sou a minha modelo, eu sou a minha administradora, eu sou a minha vendedora. Claro que eu tenho pessoas que trabalham comigo para me ajudar, mas uma coisa muito importante que eu acho também é o seguinte: foca no que tu é bom e delega o resto. Claro que quando a gente começa, a gente faz tudo. Mas depois tu começa a ver o que é prioridade, onde tu pode colocar mais tua energia, que aquilo vai te dar mais rentabilidade, e delegar o resto. Por exemplo, cadastrar peças no sistema, enviar pelo correio. Eu tenho pessoas que fazem isso, eu não preciso perder o meu tempo fazendo isso, não que seja uma perda de tempo, isso é tão importante quanto, mas eu sou muito melhor em outras coisas e isso eu posso delegar. Então a gente tem que ter estratégia até para isso. Foca no que tu é bom e delega o resto. E junto de tudo isso, por conta dessa minha
rotina de beleza, de eu estar sempre produzida, estar sempre com o cabelo bem arrumado, eu acabei sendo convidada por uma marca de cosméticos aqui do Sul, que é a Code Cosmetics, que é uma marca que exporta para mais de 50 países, para fazer uma collab com eles de uma linha de produtos dos meus cabelos. Isso surgiu na pandemia, porque desde a época da TV eu acabei continuando frequentando o salão semanalmente, então eu me dou o luxo de não lavar o cabelo em casa. Somos duas. É muito bom, né? Só que quando teve a pandemia, tudo fechou e eu não tinha um shampoo em casa. Daí os meus clientes me mandaram os produtos, porque eles são meus clientes de interiores, né? Eu faço as barberias da Code. E nós acabamos desenvolvendo um shampoo e uma máscara, que é um tratamento de salão em casa. Eu ganhei um kit maravilhoso, depois eu vou postar pra vocês verem. Ah, que luxo! Um cheiro maravilhoso, tudo maravilhoso. Depois Então, e eu participei do desenvolvimento. Obviamente que a fórmula, eles que desenvolveram, eles têm equipe de farmacêuticos, enfim. Mas eu participei do desenvolvimento de embalagem, da fragrância. Então, nós criamos uma máscara e um shampoo, um shampoo de limpeza e uma máscara reconstrutora. E, graças a Deus, foi sucesso e a família cresceu. Então, hoje tem um perfume para cabelo, um protetor térmico, tem óleo capilar com ouro 24 quilates e os meus produtos estão à venda nas principais lojas Bell Shop também, além do meu site, além do meu showroom e além do site da Code. Ela é marqueteira, vocês viram, né? Su, muitíssimo obrigada. A gente até extrapolou um pouquinho o tempo, porque é muito realmente inspirador te escutar e escutar essa trajetória que junta muita dedicação, muito trabalho, muito estudo, muita estratégia, muita resiliência, né, como tu comentaste, que são ingredientes que toda mulher empreendedora precisa ter. Então, eu já estava namorando a Suelen para vir aqui com a gente nesse Minutos que Inspiram, e eu achei muito indicado, assim, caiu como uma luva ela estar conosco hoje, né, nesse dia 19 de novembro. Procurem saber mais sobre a história da Suelen. Isso vai gerar livro, né? Em algum momento. Sim, quem sabe um dia, né? Então, essa mulher que é multitask, multiempresária, e tudo que ela faz realmente é de extremo bom gosto, muito lindo e com muita qualidade. Suelen, muito obrigada por estar aqui com a gente. Agradeço. Muito Venha obrigada. Outras vezes aqui conosco. Pessoal, então vamos seguir que tem mais coisa legal aqui nesse programa especial de hoje, Dia do Empreendedorismo Feminino. Beijo! Eu comentei com vocês que esse primeiro bloco do nosso programa aqui estaria especial, né, falando em empreendedorismo feminino, e a gente recebe uma visita agora nesse momento, né, do Carreira e Negócios, que está lá na Alemanha. Então é conexão direto, né, com a Alemanha, uma pessoa muito especial para nós na confraria, que é a Letícia Hope. É especial para o empreendedorismo feminino, especial aqui no Rio Grande do Sul, mas também para a gente com muito carinho, porque ela é nossa parceira, né, da franquia da Alemanha. Então, queria receber aqui, né, online, Lê Hope, que ela tem um currículo que é maravilhoso. A Lê é graduada em Ciências Econômicas, tem especialização em Economia Empresarial, mestrado em Economia, doutorado em Engenharia e Tecnologia de Materiais, professora universitária, tem 2 livros publicados sobre esse tema, né, de empreendedorismo, e ela também empreende. Ela é sócia da farmácia Idelgardiana, além de nossa parceira, né, na confraria por aí. Lê, seja muito bem-vinda aqui com a gente nesse programa especial, né, que é um tema que tu uma pessoa que colabora muito, né, com o empreendedorismo feminino. Eu sei que levanta muito essa bandeira, então não tinha outra pessoa para a gente fazer uma conexão hoje especial, né, de longe como tu. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Um beijo grande daqui. Letícia Hope. Agradecer, Iva, o convite, a oportunidade de estar aqui participando de mais esse passo tão importante para a Confraria do Botão, essa programação nessa rede de televisão, nessa rede digital, levando ainda mais conhecimento e compartilhando todo esse networking de vocês aí, que é fantástico no Brasil inteiro e agora também aqui na Alemanha. Muito obrigada. E a Lê colaborou com essa internacionalização, né, da confraria. Esse primeiro passo, né, da confraria fora é graças a ti, né, aos teus contatos e a tua ajuda, Lê. A gente é muito grata por ti, pela tua colaboração conosco. Lê, eu queria começar contigo, já que tu é uma entusiasta, né, do empreendedorismo e é uma pessoa que estuda muito, né, comportamento, acompanhou as meninas, né, nos 2 livros e tal. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é da Linda Rottenberg, né, que é uma das fundadoras da Endeavor. Eu acho que ela traduz muito o que é o empreendedorismo, que é uma frase dela, então, da Linda Rottenberg.
Empreendedorismo é uma força ágil, criativamente destrutiva e otimista, geradora de negócios e resolução de problemas. Eu pegaria essa última partezinha aqui na resolução de problemas para a gente começar aqui a nossa conversa, né? Porque empreender tem muito disso, resolver, né, criar um negócio e resolver problemas. Como é que tu vê, Lê, essa questão? Como é que a gente dá o start, né, em um novo negócio, pensando o empreendedorismo mais raiz, assim? Quando a gente decide empreender, sempre tem uma força motriz muito grande. E essa força ela está muito conectada com os nossos valores, os nossos inegociáveis. E essa frase ela vai muito ao encontro disso quando ela diz o seguinte: eu empreendo para resolver algum problema. Não somente um problema para nós que estamos empreendendo, mas para alguém que vai receber esse nosso produto ou serviço. E empreender é quebrar paradigmas, é mudar a forma quando a gente enxerga o mundo. Porque a partir do momento que tu resolve empreender, tu passa a oferecer, né, ofertar o teu produto ou serviço para outras pessoas, contribuindo então para que o mundo seja um mundo bem melhor. Muito bem, eu acho que complementou muito essa frase, Letícia, até porque tu comentaste, né, de resolver problemas muitas vezes que a gente tem, aí entram as motivações para empreender, né, que podem ser diversas, a gente tem, né, pela nomenclatura do Sebrae, o empreender por oportunidade ou por necessidade, enfim, mas a gente abre um leque muito maior. Mas quando a gente vai buscar olhar para si e buscar, né, a motivação para empreender, um dos pontos que eu sei que a gente coincide, inclusive, na visão, é o autoconhecimento, né? De quem vai empreender, se conhecer muito bem, saber até onde vai, quais são os seus valores, como tu comentaste. Queria que tu falasse um pouquinho agora sobre a questão do autoconhecimento e a importância do autoconhecimento na jornada empreendedora. É exatamente isso, sabe, Iva? É uma jornada, porque empreender é uma maneira de... O empreendedor, a gente sempre fala que o empreendedor ele tem uma visão diferente do mundo. E quando a gente fala que empreender é um desafio, eu preciso saber se eu tenho esse perfil. Porque empreender vai exigir de mim criatividade, vai exigir para mim estar sempre avançando no meu autoconhecimento, vai exigir de mim estar sempre fora da minha zona de conforto, principalmente no início, em que os desafios são muito grandes. Porque o empreendedor, e a gente está falando via de regra, e a gente tem dados, né? O Global Entrepreneurship Monitor fala que o Brasil tem em torno de 80% dos empreendedores solos. O que são as empreendedoras solos? Que são somente elas no negócio. Então, quando nós somos as únicas no negócio, e via de regra o negócio começa assim, eu preciso saber que eu vou ser responsável pelo recursos humanos, eu vou ser responsável pelo comercial, eu vou ser responsável pelo financeiro, eu vou ser responsável pela produção, pela distribuição e atendimento ao cliente, tudo isso. Então, é importante tanto autoconhecimento quanto buscar conhecimento de como fazer para abrir um negócio e a nossa taxa de sucesso ser bem maior. Agora do feminino, né, Letícia? Porque além de todos esses desafios, né, que tu colocaste, até quando a gente começa, e normalmente como tu comentaste, começa solo, para o feminino, para as mulheres que muitas vezes têm uma jornada dupla, até tripla, né, como administradoras do lar e gerenciando ali, eu sei que a realidade, né, inclusive a cultura aí na Alemanha, né, mais ainda, né, da mulher ter essas atividades, como é que a gente consegue, e como é que tu, inclusive, né, com a tua atividade como empreendedora, como professora, como pesquisadora, como mãe, como esposa, né, gerenciando o lar, esse viés do feminino e, né, aumenta ainda mais os nossos desafios. Alguma dica aí, Letícia, por favor, para a gente fazer esse malabarismo, né, de empreender solo, muitas vezes, e ter, né, as outras atribuições que normalmente as mulheres têm também? A primeira coisa vai muito conectada com o que tu, né, falou na primeira parte da nossa conversa, é a questão do autoconhecimento.
Por que essa é a parte mais importante? Porque eu preciso saber quais são os meus valores, os meus inegociáveis, né? E organizar a minha rotina dentro disso, né? Então, por exemplo, se um dos meus valores, um dos meus inegociáveis é ter qualidade de vida, e a minha qualidade de vida é saúde, eu sei que eu vou ter que encontrar um tempo na minha agenda semanal de fazer pelo menos uma caminhada ou uma atividade física. Então, eu vou ter que cuidar da minha alimentação, eu vou ter que cuidar da minha espiritualidade, porque eu vou ter que cuidar do meu corpo, da minha saúde física e mental, para conseguir desenvolver todas essas atividades. Senão a gente não vai dar conta. E sabendo os meus valores e o que é prioridade para mim no momento, isso não significa que a prioridade não vai mudar daqui a pouco, mas nesse momento, nesse cenário da minha vida, na realidade que eu estou instalada, as minhas prioridades são essas, essas e essas. E eu sempre brinco, né? A gente precisa lembrar de uma informação muito importante, que o dia tem 24 horas, porque às vezes a gente esquece. A gente cria uma agenda e constrói expectativas como se o dia tivesse 48 horas, né? Coloca atividades para a gente executar como se o dia tivesse 72 horas e no final das 24 a gente ainda fica frustrado. Então, e sem descansar, né? Sem descansar. Então, primeiro, para eu conseguir atingir os meus objetivos, eu preciso ter eles bem claros. Então, para conseguir desenhar os meus objetivos de uma forma muito clara, eu preciso já ter estabelecidos quais são os meus valores. E dentro dessa realidade, eu vou organizar o que é prioridade. E assim, organização. Sem organização, a gente não consegue dar conta de tudo isso. Muito bem. Então, aqui a gente já trouxe, né, na fala da Letícia, alguns pontos que são muito importantes para quem vai empreender. A questão do autoconhecimento, saber muito claramente quais são os seus valores, o que é prioridade para cada uma de nós, e aí em especial, né, as mulheres, porque tem esse dia, né, que precisaria ter 72 horas, como a Letícia falou. Então, vamos comemorar, sim, né, o empreendedorismo feminino, mas com muita responsabilidade, sabendo que é uma jornada dura, né, mas que tem, obviamente, os seus prazeres, os seus presentes, né? Inclusive conhecer pessoas, como é o caso da Letícia, que é nossa parceira e amiga daqui de Porto Alegre, que agora está na Alemanha. Lê, muitíssimo obrigada, né? Acompanhe, fica aqui o convite, a Letícia vai estar com a gente num Papo Firme, que acontece no dia 28 de novembro, então mais para o final do mês, 19 horas. É um evento que a gente recebe convidadas, então acompanhe nas nossas redes sociais para saber mais. O tema vai ser empreendedorismo feminino e vai ser um prazer receber vocês. A gente vai colocar depois o link aqui para que vocês, quem se interessar sobre o tema, escutar um pouco mais, né, do que a gente traz na confraria nos nossos eventos. Vai ser um prazer, né, Letícia? Eu estendo aqui o convite meu e teu para que estejam conosco no dia 28. Muito obrigada. Um beijo grande para ti, sucesso na franquia aí da Alemanha. Um beijo para ti e para Yara. Pode deixar. Então, só reforçando o convite para o nosso Papo Firme, como a gente vai ter mais tempo, então a gente vai falar um pouquinho da minha trajetória, da minha carreira internacional aqui, de como foi fazer essa migração de carreira, né? Então, deixar de dar aula no Brasil e começar a dar aula aqui na Alemanha, como é que foi esse processo de adaptação da família. Falar um pouquinho também de como foi a minha entrada para o outro lado do empreendedorismo com a farmácia Delgardiana, contar como é e quais são os desafios de gerenciar essa empresa do outro lado do continente. Então, fica o convite para vocês, a gente vai ter bastante tempo e bastante espaço para conversar sobre tudo isso daí. Tem espaço para perguntas, né, Iva? Sim, Papo Firme é sempre uma troca bem interessante, vai ter espaço para perguntas, sim. E acompanhe a Letícia também, né, nas redes sociais, tá? O @ dela e da Farmácia Delgardiana, vamos colocar aqui também, para que vocês acompanhem, que a Letícia, como eu comentei, tem todo um viés acadêmico, né, de muito estudo e tal, mas também coloca a mão na massa e é empreendedora. Lê, obrigada, um beijo grande. Beijo. No Deixa que eu te conto de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que viralizou na conta da nossa colunista Fairuz, doutora Fairuz Helena, no TikTok. Foram 6 milhões de visualizações em 2 semanas, mais de 1.500 comentários.
Que tema é esse, doutora Ferruz? Me conte, nos conte. Que tema foi esse? No Deixa que eu te conto, eu vou contar para vocês de primeira mão que o escurecimento da região íntima feminina é uma preocupação não só nacional, mas internacional. A mulherada, então, ficou atenta e muitos comentários, muitas visualizações com esse tema, né? Escurecimento da região íntima feminina. E eu fiquei chocada porque eu recebi mensagens, Iva, de muitas mulheres do Brasil inteiro. E daqui a pouco começou a aparecer umas mensagens em árabe, umas mensagens em inglês, em francês. TikTok internacional, é assim, né? Desculpe aí. Desculpa aí, gente, mas assim, o escurecimento íntimo, ele realmente é uma preocupação de muitas mulheres. Eu não tinha noção do quanto. Mas tudo que a gente se incomoda e tem tratamento, a gente merece, né? Focar um pouquinho de energia, usar algum creme, procurar um profissional que faça um laser, um peeling, que resolva essa condição. Porque se incomoda, como é que é o nosso hashtag? A nossa hashtag é se incomoda, tem como melhorar. Exato. Então, assim, falando sobre o escurecimento da região íntima feminina, por que isso acontece? Né? Primeiro ponto, a vulva é uma região que ela tá ali entre as coxas, né? Sofre atrito constante e nós temos hoje práticas depilatórias que deixam essa região mais exposta. Então, assim, antigamente, quando não se depilavam, né, as mulheres, há muitos anos atrás, elas não visualizavam tanto isso. E quando a gente tem uma região que não tem tanto pelo, que sofre atrito constante, muitas mulheres, pela prática de raspar, utilização de cera, algum tratamento de depilação que promove irritação, já vão escurecer a sua região íntima. Além disso, a gente também tem que ver se essa mulher ela tem alguma condição metabólica, alguma doença endócrina, como síndromes ovários policísticos, um diabetes mal controlado, alguma coisa que também acentue o pigmento na região. A idade também influencia, doutora Ferruz? Algumas mulheres sim, porque além da região ficar escurinha, muitas vezes ela fica enrugada. E tudo um que pouco fica mais flácida, talvez. Exato, e tudo que fica enrugadinho parece ser mais escuro. Por exemplo, cotovelo, se ele tá esticadinho assim, ele tem uma cor. Se a gente faz assim, ele já fica um pouquinho mais escuro. Então, o pregueamento da região também nos dá uma sensação de que aquilo não tá claro, né? Que tem sombras. E o que a gente pode fazer, então, para melhorar? A gente sempre gosta disso, né? Tipo assim, o que se pode fazer, né? A nossa hashtag, né? Que ficou famosa aqui no programa. Se incomoda, tem como melhorar? Pelo menos a grande maioria das coisas. O que era a questão que eu ia colocar? O que se pode fazer clinicamente para o clareamento da região íntima feminina? Caso isso incomode quem está nos escutando. Eu me chamo muita atenção porque várias mulheres começaram a dar dicas dentro do meu post. Ai, que medo! Formulações mágicas do que fazer para clarear. Primeiro, a gente precisa entender por que está escura, né? A gente não consegue tratar algo que a gente não domina, que a gente não sabe o que está levando ao problema, né? Algumas mulheres deram receitas umas para as outras de creme com corticoide de ácido salicílico. Gente, corticoide usado cronicamente pode levar ao surgimento de estrias. Daí a gente troca um problema pelo outro. Outras mulheres vieram com receitinhas caseiras de misture fermento royal com limão. Ai, que medo! O problema é que se você for pro sol assim, vai queimar. E se queimar, vai ficar mais escuro. Nós teremos hipercromia pós-inflamatória. Ou seja, uma mancha que surge num local, numa pele que foi, né, inflamada, que sofreu algum processo irritativo. Então, assim, se você quer fazer algo em casa, não tem condições de procurar atendimento, a vida está muito corrida, não consegue consultar com dermatologista, pelo menos hidrate a sua região íntima. Porque uma pele bem hidratada, ela tende a não ficar tão enrugada, né? E pode ser algum creme hidratante, esse mesmo do corpo, desde sabonetes que a gente... íntimos, femininos, muitos têm a questão do hidratante. Exato. Ajudaria? Ajuda, Iva. Mas assim, hidratação com creme mesmo que a gente deixa, não só na hora do banho. Aquele hidratantezinho do corpo, se a gente passar no lado de fora, atenção, o lado de dentro não é para passar nada, sim. né? Somente do ladinho de fora, a gente já tem, né, uma redução desse pregueamento da pele e a pele mais esticadinha também vai parecer menos escura. Fora isso, quando a gente hidrata a região, a gente também protege ela dos agressores, né, que vão levar ao surgimento de mais manchas.
a gente vai conseguir tolerar muito melhor uma depilação, a gente vai conseguir, muitas vezes, fazer, né, uma prática assim, de esporte que utilize uma roupa mais apertada, sem que isso, né, incomode, sem que a gente tenha surgimento de candidíases, de micoses na região. E com isso a gente também já previne que escureça, que manche. Muito bem, adorei também as dicas finais aqui. Não deixem de seguir para esse assunto, né, que surgiu, e vamos colocar em pauta, porque realmente tem aquela coisa que a gente sempre gosta de fazer aqui no programa da Confraria, trazer temas que são femininos, que muitas vezes a gente não conversa, né, tão abertamente, e aqui você encontra um espaço para isso. E aproveitem, a gente vai colocar o QR Code aqui do TikTok da doutora Fairuz, para que vocês também vejam por lá este e outros assuntos. Um beijo, né, para todos que estão nos assistindo. Doutora Fairuz, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, nesse Deixa que eu te conto. E a gente segue por aqui no programa Confraria do Batom. Bem-vindos a mais um Casa de Viver. Eu sou a Michele Ravadelli, designer de interiores, sócia no Vieira Ravadelli, que é responsável aqui pelo cenário. Mas, para isso, contamos com a contribuição de muitos fornecedores especiais. E hoje estamos recebendo aqui a Ana, representando a Delinha de Canoas, que nos auxiliou aqui no cenário. Ana, a gente está aqui bem descontraída, como vocês nos atendem lá na loja, né? É mais ou menos assim. É sobre casa de viver mesmo até na loja. É uma delícia que realmente a gente consegue levar nossos clientes lá e de forma bem espontânea, à vontade, mostrar o projeto, mostrar esse sonho deles, então, saindo do papel através da Delinha. Que delícia te receber aqui, Ana. Ai, e tu trouxe alguns formatos aqui para nós olharmos, acabamentos, e eu pedi em especial os acabamentos que remetem à madeira. Isso aí. A tonzinhos de verde, né, Ana? Uhum. Eu trouxe alguns tons de verde, inclusive, já que a gente está falando dessa coisa mais sustentável, que está bem alto, eu trouxe também um revestimento um pouco mais... Eu esqueci a palavra. Ele é sustentável. Que legal, porque ele é em PET, né? Exatamente, a gente reaproveita, na verdade, garrafa PET, faz ali uma química e a gente consegue revestir a madeira com ele. Então é uma forma de tirar um pouco de plástico do mundo, né? Reaproveitar eles e conseguir deixar bonito, para que a gente consiga fazer as pessoas se sentirem em casa, trazer um pouco da natureza de volta com verde, deixar um pouco mais aconchegante. Que legal, e é muito bom também esses tons de verde, porque eles também trazem, remetem à natureza e trazem essa sensação de maior aconchego também. Então, tanto os tons que imitam a madeira, quanto as lâminas de madeira natural, elas têm esse benefício de fazer com que a natureza entre nas casas de forma bem aconchegante. Tu trouxe aqui também um com palhinha, né? Que delícia a gente conseguir fazer várias texturas diferentes, né? Exatamente, a gente tem tanto a palha natural, quanto as lâminas de madeira natural também, que daí é mais natural ainda, né? Traz mais o aconchego para dentro de casa. E claro que nós também temos os MDFs amadeirados, que daí tem aquela coisa da representatividade do amadeirado sem ser a madeira natural de fato. Então, opção é o que não falta. E o gostoso é que essas lâminas naturais, elas têm a textura e o cheiro da madeira natural, né? Exatamente. Então, mais de um sentido aí sendo apurado. E os melamínicos com impressão de madeira também são bem reais, né? Se a gente coloca do ladinho... Até lembra, tem alguns que tem textura, inclusive. Esse aqui, se tu passa a mão, ele tem textura. Esse aqui já é um pouquinho mais lisinho. Então, a gente tem bastante tom de madeira para jogar. Ah, eu quero aquela madeira bem fake. Não, eu quero aquela madeira bem natural, mas sem ser a natural. Então, a opção é o que não falta. E é super bom quando a gente tem um plano de fundo, assim, mais branquinho, né? Exatamente. A gente consegue jogar super bem os tons amadeirados. Ó, se a gente joga um verde, já fica bem mais... Exato, e como a gente passa muito tempo no ambiente construído, a gente necessita desse contato com a natureza. E pode sim ser dessa forma indireta, com melamínicos, representando a madeira, representando o verde da natureza. Inclusive, Ana, sabia que tem uma capacidade do nosso olho de enxergar mais tons de verde?
por uma questão de sobrevivência. Sério? Então, a gente tem uma adaptação maior aos tons de verde. Por isso, também a gente tem uma gama maior de tons de verde nas paletas de cores. Olha que legal, que, né? Inclusive, está de verde, representando. Em homenagem. Ana, e me conta um pouquinho como que a gente faz, outros profissionais ou até mesmo o cliente final, para fazer o orçamento com vocês, como que funciona na loja a tramitação entre a entrada do cliente e o projeto. O cliente ele pode procurar a gente através de WhatsApp, telefone da loja ou até mesmo pelo Instagram, que vai estar aparecendo ali na tela, mandando ali mensagem: oi, gostaria de um orçamento, pode ser o cliente final ou até mesmo o arquiteto, tem um projeto, gostaria de orçar, mandando pra gente, a gente já distribui para o profissional, para a consultora que mais se adaptar ao estilo de projeto, porque a gente sabe que cada profissional tem um estilo de projeto, um estilo de cliente que se adapta um pouco mais. Então, a gente faz essa leitura do cliente com a leitura do profissional para conseguir melhor atender. Sim, fazer e a sentir à Ana, vontade em casa. Exato. E a Ana que nos atende o nosso escritório querido lá na Delinha. Ela que é designer de interiores e bailarina. Não criei muitas expectativas. A parte Ela e a Gabi de bailarinos. Quando elas se fina. encontram, é uma delícia. A gente já entra na ponta, já sai abrindo espacatos por aí. Ai, Ana, que bom que tu veio. Adorei te receber Prazer. aqui. Muito obrigada, Delinha, por esse cenário lindo. E até a próxima. Tchau, até a próxima, gente. Empreender, em especial para quem está começando, é uma jornada, em princípio, solo. Mas o meu convite aqui é para que você, que é mulher empreendedora, não tenha essa jornada sozinha. Venha participar do nosso Business Club. A Confraria do Batom tem desde 2013 um clube de relacionamento com temática em negócios que é voltado justamente para mulheres empreendedoras, gestoras de negócio, profissionais liberais que querem um ambiente onde podem divulgar os seus negócios, pedir ajuda, receber conteúdos de qualidade, interagir com outras mulheres. Vem participar com a gente do Business Club. Desde 2019 ele se tornou online, então ele é mais aberto, mais democrático, inclusive, e todas as mulheres que estão nessa jornada são muito bem-vindas. Há um pagamento de uma mensalidade, sim, mas, em contrapartida, 5 grupos, né, de benefícios que você acessa. Então, não deixe de nos procurar, saber mais sobre como funciona o Business Club e se ele é para você nesse momento. Vai ser um prazer te ter com a gente. Não entre nessa jornada sozinha, né? Tem aqui um grupo de apoio organizado, que tem várias metodologias e que a gente já transformou, literalmente, os negócios de muitas mulheres. Então, vem com a gente participar do Business Club online. Empreender é um ato de coragem e de amor. Então fica aqui o meu beijo especial de final de programa para as mulheres que são empreendedoras e que escolheram isso, né, para a sua vida. Um beijo, conte com a Confraria, conte comigo e com toda a nossa estrutura da Confraria. Vem participar com a gente, vem assistir os programas, inclusive no canal do YouTube, logo mais, se quiser rever alguma coisa. A nossa jornada aqui é igual à tua. Então vem conosco, vai ser muito bom continuar tendo o privilégio do teu assistir, né, desde casa, desde o escritório, de onde você estiver. E sempre é muito importante para nós o feedback de vocês. Então, se tiver alguma sugestão, alguma crítica, qualquer comentário, mande para nós no e-mail descubra@confrariadobatom.com.br ou compartilhe lá o que você achou do programa de hoje e os outros, né, no nosso canal da Confraria no YouTube e no Instagram também, na conta da Confraria. A gente se vê no próximo sábado. Um beijo grande!